Tá bem? Então, hoje a gente está falando dos conceitos básicos de cinemática, né? A gente falou da questão dos referenciais, a aula passada a gente trabalhou bastante a questão dos referenciais, aí tem a posição do corpo, né? Que a posição do corpo, necessariamente, aí ela está ela é descrita como uma posição, geralmente a gente coloca como metros, né? Mas pode usar outras unidades aí, conforme a gente disse, né? Que normalmente a gente usa também quilômetros, então, são unidades possíveis aí de comprimento, tá? E aí a gente está aqui na trajetória, tá? Então, para descrever a trajetória, aí a gente tem aqui, né, o nosso quadro. Eu fiz uma trajetória possível, a gente estava falando de um caminho possível para sair de Brasília para ir para Águas Lindas, né? A gente tem o quê? A BR-70. Tá? Então, deixa eu só escrever aqui. Tá? Trajetória. Colocar aqui para você. Aqui a trajetória. E uma trajetória possível é a BR-070. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Tá bem. Na BR-070 eu tenho alguns marcos nela, tá? Que aí são marcos característicos de uma trajetória, né? A gente tem as posições dessa trajetória aí. Então, como é que de uma estrada, como é que se marca? Como é que eu sei uma posição de uma estrada qualquer? Como é que eu falo? Estou numa posição tal da estrada. Como é que a gente consegue uma posição de uma estrada? Tem ideia? Usando ponto de referência? Tá, a gente vai usar, mas qual que é essa referência? Pode ser um local, estabelecimento, ou então posição geográfica com latitude e longitude. Tá. Eu posso estabelecer algumas referências, né, de locais, posso usar, né, ali as coordenadas, né, geralmente de GPS, então, longitude, latitude, mas as estradas normalmente já têm uma posição pré-definida, que é o quilômetro, né, que é o km, né? Então a gente tem o quê? Vamos falar dessa daqui, da estrada 070. Eu tenho o km 0, que é onde ela começa, né? km 0, onde essa estrada vai começar. Né? Ela começa e aí depois... Onde que a BR-070 começa? Vocês sabem? Alguém sabe onde ela começa? Não? Ninguém? Ela começa ali em Taguatinga. Né? Ali naquele viaduto, né, que dá acesso ao pistão norte, depois pistão sul e tal, ali é o quê? É o quilômetro 0 da BR-070. Depois, porque ela continua, né, é estrutural. Aí é uma via do DF, que é estrutural. Depois, do lado para cá, né, ela vira BR-70. Né? Então, aí é o quilômetro 0. Está onde, então? O quilômetro 0 da BR-70, a gente vai colocar aqui como sendo Taguatinga. Tá? Aí. Tá? Ó, Taguatinga. Aí a gente tem mais ou menos o quê? Uma distância de uns... vamos colocar, é tudo chute aqui, tá? Mas aí a gente vai estabelecer outras referências aqui. Vamos colocar aqui quilômetro 24. O quê? O IFG. Tá? O IFG, quilômetro 24. Tá? Aí a gente tem aí mais uns... Vou colocar uns 6 quilômetros, só para quilômetro 30. Ou seja, km 30.
uns 6 quilômetros, não chega a dar tudo isso não, mas só um chute aqui, né? Que é o quê? O shopping. Aí depois a gente tem quilômetro, mais uns 10 quilômetros aqui, a gente tem Girassol. Ou seja, aqui então vai ser KM 40. E depois, mais longe lá, a gente vai ter Cocalzinho. Tudo bem? Algumas referências aqui para M70. Para aqui a estrada? Não, ela vai embora. Isso daqui vai, passa ali por meio de Cacauzinho, depois passa ali na Serra de Pirineus. Ela vai embora ali, né? E o que? Primeira coisa que a gente precisa ter clareza quando fala de uma trajetória e tal. Eu falo, eu estou no quilômetro 30. Isso significa que eu andei 30 quilômetros? Não. Não significa. Né? Significa simplesmente que eu estou naquela posição. Qual a posição? Posição 30. E é um erro muito comum, é uma confusão muito comum que acontece. Que é o quê? Quando está lá fazendo exercício, colocar quilômetro 30, andei 30 quilômetros. Não andou 30 quilômetros. Simplesmente está dizendo que você está no shopping. Porque você está no quilômetro 30 da BR-70. É isso que está dizendo. Não andou 30 quilômetros. Então, precisa tomar cuidado com essas questões. Então, uma questão é essa, não é porque eu estou numa posição, né, de uma trajetória que eu andei aquilo tudo. Não, simplesmente é a posição. Não? E a outra questão é o quê? Que qualquer trajetória, eu tenho sempre o quê? Um sentido, ela estabelece uma referência, ó. Essa trajetória aqui da BR-70 é de Taguatinga para Cocalzinho, o sentido positivo dela. Esse daqui é o sentido positivo dela, ó. Indo de Taguatinga, indo de Águas Lindas para Cocalzinho. É o sentido dela. Se eu vou estar no sentido contrário. Tá bem? Então, isso daqui, ele estabelece o sentido. E não quer dizer que se eu estou no quilômetro 40, eu não andei 40 quilômetros. Eu só estou naquela posição. Estou no S. S é igual a 40. Não significa que eu andei 40, tá? Precisa tomar cuidado com isso. Tá certo? Então, essas são as questões essenciais de uma trajetória. Um caminho possível, ela tem algumas marcações, né, para a gente tomar como referência, e tem o quê? Um sentido. Né? Isso é aqui está aqui, uma trajetória típica, é uma trajetória possível, é a única trajetória? Não, tem outras trajetórias. Se eu quiser sair de Brasília aí para Águas Lindas, eu posso ir outro caminho, posso fazer outro trajeto. Né? Eu posso utilizar de uma outra trajetória. Né? Isso não é a única. Tá bem? Tudo bem até aí? Vamos voltar lá. Aqui. Tá? Então, a trajetória é esse caminho possível. E aí a gente tem um outro conceito muito, muito importante, né? Que é o deslocamento. Tá? O deslocamento, né, de um corpo é a variação da posição num certo intervalo de tempo. Se eu variar essa posição, significa que eu tenho movimento. Então, o deslocamento, ele vai estabelecer o quê? A característica do movimento.
É esse deslocamento que vai estabelecer essa característica. Lembrando que o quê? O deslocamento, ele vai depender somente o quê? Da posição final e da posição inicial. Esse é o deslocamento. Vamos lá de novo? E a gente vai colocando lá para vocês, conforme eu vou falando, a gente vai trabalhando aqui. Ó, aqui, então, deixa eu marcar aqui. Deslocamento. Então, o deslocamento vai ser o quê? Deixa eu voltar aqui ao meu pincel. Vocês vão ver que tem o quê? Um triângulo. O que é esse triângulo aqui? Alguém sabe? O que é esse triângulo? Quando a gente usa o triângulo em física, o que é? O delta. É delta. Delta. Né? O que é o delta? O que é delta? Delta tá... Por que delta? Por que esse triângulo é delta? Porque é uma letra grega. Né? Isso é muito utilizado na física, no alfabeto grego. Tá? Alfa, beta, gama, né? Raios betas, raios gamas, alfa, sigma, lambda. Tá? Então, a gente usa o alfabeto grego quase que total, assim, né? Então, e o delta é muito utilizado. E o delta, ele tem um significado especial, que é o quê? Variação. É a variação. Sempre que tiver um delta, tá? Física, matemática também, né? Eu vou falar de uma variação. Variação do quê? Depende. Delta T, variação do tempo. Delta T maiúsculo, variação da temperatura. Delta Epsilon, né? Da variação da energia. Tá bem? Então, depende de como ele é utilizado. Mas sempre vai ser a variação. Tá? Sempre vai ser a variação. E aqui o deslocamento é o quê? A variação da posição. A variação do espaço. Tá? Então, a gente vai aqui, ΔS. O ΔS, então, vai ser igual ao quê? Sempre a variação eu vou utilizar a final menos a inicial. Então, a variação vai ser o quê? Posição final. Isso daqui é um S, tá? Não está dando para fazer muito aqui. Tá? Variação da posição. Posição final menos posição inicial. Tá bem? Esse é o deslocamento. E ele vai ser super importante porque ele vai caracterizar o movimento. É o deslocamento. E aí a gente vai ver que tem algumas características desse deslocamento. Tá? Uma delas é que tem sinal. Vamos lá ver alguns exemplos? Ó, eu estava no IFG, eu fui para o shopping. Olá. Vamos lá, é uma pergunta, hein? Estava no IFG, eu fui para o shopping. Qual que é o meu deslocamento? 6 quilômetros. 6 quilômetros. Tudo bem? Porque eu pego a posição final menos a posição inicial. 30 menos 24. 30 menos 24, 6. Tá? Professor, Vamos continuar. Diga lá, Cássio. essa conta pode ser feita em totalidade em tempo e espaço. Por exemplo, se você quer saber a idade de alguém, você tira o ano atual menos o ano de nascimento. Sim. É a variação. A variação sempre é isso, né? Dinheiro, qualquer coisa. Quanto que variou minhas economias, né? Você pega o quê? O final menos o inicial. Você pega, eu tenho quanto agora? Eu tenho R$1.000, eu tinha 400. Quanto que variou? 600. Aí no caso só vai mudar o S aí que simboliza espaço por outra unidade, outra grandeza. Exatamente. Tá? Pode ser um delta T, pode ser um delta cifrão, pode ser delta qualquer coisa. Tá vendo? É isso mesmo. É isso aí, Cássio. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ó,
Eu falei, se eu saio do IFG, vou para o shopping, eu tive um deslocamento de 6 quilômetros. Aí, se eu sair do shopping e for para o IFG, qual que é meu deslocamento? Se eu sair do shopping e for para o IFG, qual que é o meu deslocamento? Alguém respondeu. Quem que foi? Foi o Thiago? Fui eu. Diga lá, Thiago, quanto que é? Ué, 6 quilômetros. Só Seis- que não tá no sentido da trajetória. Tá. São 6 quilômetros também. Só que, e aí ele completa, não está no sentido da trajetória. Então vamos ver como é que fica essa conta. Ó. Eu estava no shopping e fui para o IFG. Qual que é a posição final? Qual que é a posição Quatro. final? Afinal, se tornou IFG. 24, né? Que é o IFG. Inicial 30. Então vai ficar o quê? 24 menos 30. 24 menos 30, quanto que é? Menos 6. menos 6. Não é? O que é aqui uma característica importantíssima e vocês não podem vacilar nisso. A trajetória, ela tem o quê? Um sentido. O deslocamento tem sinal. O deslocamento vai ter sinal. Ele é positivo ou é negativo? Se for positivo, significa que o deslocamento tem a mesma orientação da trajetória. Se for negativo, se o meu deslocamento é negativo, eu sei que eu andei para cá. No sentido contrário da trajetória, da orientação da trajetória. Então, isso é muito importante. O deslocamento, ele tem sinal. Positivo ou negativo? Negativo. Então, eu sei que andei 6 quilômetros para cá. Então, o resultado, quando eu pergunto qual o deslocamento do shopping para o IFG, é menos 6. Porque eu sei que eu fui para um sentido. Porque quando eu falo do sinal do deslocamento, eu já estou determinando qual o sentido desse deslocamento frente à trajetória em que ele está executando. Tá bem? Tudo bem? Foi claro? Sim. E aí a gente faz umas outras questões aqui, ó. Eu estava no IFG, ou não, eu estava no shopping, vai, eu estava no shopping. Aí eu fui até Cocalzinho e voltei para Girassol. Qual que é o meu deslocamento? Do shopping Ó, até Cocalzinho foi shopping 40 até quilômetros. Cocalzinho e depois 40. volto para Girassol. Eu acho que foi menos 30. Menos Do 30? Do Por quê, shopping até Thiago? Cocalzinho. Hã? Por quê? Porque não tá no sentido da trajetória, não é? Eu caí? Vamos lá, ó. Ah, não. Tava no shopping, tava aqui, tava no shopping, fui para Cocalzinho e voltei para Girassol. Qual que é o meu deslocamento? Menos 30? Não. Menos 40. Menos 30 seria se eu saísse daqui e viesse para cá. Mas eu saí daqui? Eu não saí daqui. Pera aí, professor, repete de novo. Eu saí daqui, ó. Eu saí do shopping, fui até Cocalzinho e voltei para Girassol. Estava no shopping, saí do shopping, minha posição inicial é o shopping, fui para Cocalzinho e voltei para Girassol. Posição final, Girassol. Quanto que dá? 40? Eu não sei, tá meio confuso, porque se fizer 30 menos 70, fica menos 40, né? Não, fica 40. Eu tô fazendo errado. Aí de 40 você anda pra lá, ali na já é 40, eu não sei, tá meio confuso. Ó, eu tô Qual perguntando que é o quê? menos 30?
deslocamento, não tô? Não é o deslocamento que eu estou perguntando? Depende somente da posição final e da posição inicial. Só depende disso. Se eu sair daqui, fui para Bahia, não sei onde, Japão, tal, e parei aqui, ó. Minha posição final qual que é? 40. Minha posição final é esta, ó. Posição inicial, 30. Qual que é o meu deslocamento? 70. Posição final, 40. Posição inicial, 30. Qual que é o meu deslocamento? 10. 10. Simplesmente isso. Depende somente da posição final e da posição inicial. Então, todo o caminho Então, feito do posição shopping. final, 40. Posição inicial, 30. 40 menos 30, 10. É isso. O deslocamento são duas coisas importantes que vocês precisam saber. O deslocamento tem sinal, que ele vai me dizer qual o sentido que eu estou andando. E outra coisa, não depende para onde eu fui, que caminho que eu fiz, depende somente o quê? Posição final e posição inicial. Só isso. Sempre. O deslocamento vai depender somente dessas duas medidas, posição final, posição inicial. Tá bem? Se alguém ia perguntar alguma coisa. Era eu, professor. Então, todo o caminho feito do shopping para Cocalzinho foi anulado. Foi anulado. Na hora que o professor perguntou, eu até respondi que era 40 menos 30, que dá 10. Que Que é os 40 40 menos do 30 shopping aqui, até que dá os 10. Cocalzinho. Tá? Mas o que não preciso fazer essas contas todas, de onde foi, como é, o que anula com o que, não. É só ver posição final e posição inicial. Tá bem? Facilita a nossa vida. Tá bem? Então, o deslocamento depende somente dessas duas questões. Diferente da distância total percorrida. A distância total percorrida, vamos lá no aqui, ó. A distância. Então, ó, o que é importante aqui deslocamento? Né? Ele tem sinal e não depende dos trajetos realizados. Tá? Então, são as duas coisas importantes para a gente guardar a respeito de deslocamento. Tá bem? E aí, depois, a gente tem o quê? A distância total percorrida. Distância total percorrida, aí sim, eu conto todos os trajetos e sempre o quê? Que é isso daqui, ó. Que a gente tem o quê? Um módulo, sempre positivo. Distância total percorrida, eu quero saber o quanto que eu andei. Tudo que eu andei. Aí sim, aí eu vou somar todos os trajetos para saber o quanto eu andei. Mas a distância total percorrida é pouco utilizada aqui na descrição da cinemática, tá? É só vocês saberem que esse é um fator que às vezes a gente precisa, eu quero saber tudo que eu andei e tal, mas o que normalmente a gente utiliza é o que? O deslocamento, tá bem? Por quê? Porque a velocidade vai depender do deslocamento. Quando a gente define velocidade escalar média, a gente vai pegar o quê? O deslocamento e dividir pelo tempo que eu realizei aquele deslocamento. Isso vai me definir a velocidade. Se eu tive um deslocamento, significa que eu tive uma velocidade. Eu tive movimento. O corpo saiu da posição que ele estava. Para ele sair da posição que ele estava, ele precisa de uma velocidade. Ele precisa realizar ele vai realizar esse deslocamento por um certo intervalo de tempo. Se o tempo for pequeno, a velocidade é alta. Se o tempo for grande, a velocidade é pequena. Vamos lá de novo? Vamos lá no... Então, colocar aqui. Velocidade escalar média.
A velocidade escalar média, então vai ser um V minúsculo, com Mzinho aqui, que vai ser o quê? Delta S. O que é delta S mesmo? O que é delta S? Variação da trajetória. Variação da posição, que é o deslocamento, tá? Sobre delta T. Tá? Vamos a alguns exemplos aí a respeito disso? Vamos lá. Eu estava em Taguatinga e fui até Girassol. Gastei 1 hora para fazer isso. Qual que é a minha velocidade escalar média? 40 km por hora. 40 km por hora. Por que, Cássio? Porque em 1 hora você percorreu os 40 quilômetros. Isso, Então, porque meu deslocamento foi de 40 quilômetros e o tempo que eu gastei foi de 1 hora. Né? É isso daí. O deslocamento está aqui, ó, 40 quilômetros, e aqui o tempo 1 hora. 40 dividido por 1. Eu estou colocando 1 hora para facilitar as contas, né? Então, aqui. E se eu fizesse em meia hora, aumenta ou diminui a velocidade? Aí diminui. Isso foi a 80 por hora. Aumenta a velocidade, né? Diminui o tempo, aumenta a velocidade. Tá? Porque aí eu divido por meio, 40 dividido por meio dá 80. Tá? É isso. É essa relação aqui, ó. Se eu diminuir o tempo, significa o quê? Que eu... Só um minutinho. Estou aumentando a velocidade. Né? Se eu diminuir o tempo, eu aumento essa velocidade. Né? Porque a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Tá certo? É isso daqui. E aí, então, o que significa? Ó, vamos lá. Então, vamos a outros exemplos. Vamos naquele exemplo que a gente deu. Ah, eu saí... Deixa eu pegar aqui. Ó. Se eu sair do shopping, fui até Cocalzinho e voltei para Girassol. Qual a minha velocidade escalar média? Em 1 hora, né? Não dá para saber se eu não falar o tempo. Então, eu saí do shopping, fui até Cocalzinho, voltei para Girassol e gastei 1 hora. E aí? Estava 80 km por hora. 80? Isto que foi os quilômetros 40 até Cocalzinho, mas... Ah, não, 70, tem 30 até o Girassol. Confundi. No caso, Vocês seria concordam? 70 km por hora. Todo mundo concorda? E aí? 110? Sim. Acho que, Ah, eu acho também que é 70. 70, né, Danilo? O Thiago falou que é o quê? Não, não sei não, professor. Tô falando que eu acho. Fala aí, rapaz. Não esconde o ouro, não. Vai lá. Eu acho que é 110, não sei. 110? Por que 110? Como é que é isso? Conta aí pra mim. É 1 hora, não é? 1 hora. Então. É por isso, é 1 hora. Não, não sei explicar não, professor. Tá só tentando chutar Tá bem, mesmo. ó, vamos lá. Ó, o que é velocidade escalar média? Vamos lá. O que é velocidade escalar média? Eu estou perguntando de velocidade escalar média, não é? Aqui, ó, a variação do espaço, ou seja, o deslocamento sobre o tempo, não é isso? Deslocamento sobre o tempo. O que eu fiz? Saí do shopping, fui até Cocalzinho e voltei para Girassol. Como é que eu calculo esse deslocamento? Qual que é a posição final? Qual que é a posição final? A posição final ficou 40, o Girassol. Girassol, 40. Posição inicial? 30. 40 menos 30? 10. 10. 10 dividido por 1?
E aí? 10. dividido por 1, 10. Qual que é, se ele saiu do shopping, foi para Cocalzinho, voltou para Girassol, qual que é a velocidade escalar média? 10. 10 km por hora. Não, mas eu fui até lá, voltei. A velocidade depende para onde que você foi? Não. A velocidade depende somente do deslocamento, depende somente do que é posição final e posição inicial. Não se enganem. Depende somente da posição final e inicial. Isso daqui significa o quê? É como se eu saí da onde? Saí do shopping. Fui parar onde? Qual que foi a minha posição final? Girassol. Quanto tempo você gastou? Gastei 1 hora. Significa o quê? É como se eu estivesse andando a 10 km por hora. Se uma pessoa vem até aqui, depois volta até aqui, então 80 km por hora, 70, né? 70 km por hora, e outra sair daqui e andar a 10 km por hora, eles vão chegar no mesmo tempo. É isso que está dizendo. A velocidade escalar média desse trajeto aqui foi 10 km por hora. É como se eu estivesse andando a 10 km por hora, para eu sair daqui e chegar até aqui. Porque para eu andar esses 10 quilômetros, eu gastei 1 hora. Compreendido? Professor, então se tivesse 2 horas, eu colocaria 10 vezes 2? Dividido, né? O tempo é aqui embaixo, ó. Ah, sim. É dividido. Então 10 dividido para 2, no caso. Isso. Se eu tivesse gasto 2 horas, aí ia ficar 10, aí seriam 5 km por hora. Tá bem? Sempre que eu aumento o tempo, diminui a velocidade. Ó, é inversamente proporcional. Ó. É inversamente. Tá? Então, aumenta o tempo, diminui a velocidade. E aí, outro exemplo que eu vou pedir para vocês. Eu saí de Girassol, fui até Cocalzinho e depois fui até o shopping. E agora? Saí de Girassol, fui até Cocalzinho e voltei para o shopping. Qual que é a minha velocidade escalar média? 10. Menos 10, 10. Thiago? É. Da Menos onde 10? saiu? Professor, você falou o que mesmo? É do shopping para Não. Cocalzinho? Saiu do Girassol. Girassol, Saiu do Cocalzinho. Girassol, foi para Cocalzinho e depois parou no shopping. O Thales ia falar alguma coisa, Thales? Menos 10. Menos 10. Por que, Thales? Vai lá. Olha o Thales. Por causa que o girassol é o ponto inicial e o shopping é o ponto final. Exatamente. Aqui, ó, ponto final qual que é? Shopping. É o 30. 30 menos 40, menos 10. É menos 10. E por que que dá menos 10? Porque eu estou falando, isso tudo tem a razão de ser. Quando eu falo que a velocidade foi menos 10, significa que eu estou indo para cá ou estou indo para cá? Eu estou no sentido contrário. A velocidade é menos 10. Eu saí de Girassol, fui parar no shopping. Eu estou indo daqui, ó. A velocidade é negativa. Então, outra coisa que vocês não podem confundir, que normalmente acontece, quando eu falo que a velocidade negativa, tá parando? Não, não está parando. Não tem nada a ver com parar, andar, a velocidade negativa, ou quando diminui ou aumenta a velocidade, é a aceleração. Isso a gente vai ver semana que vem. Mas quando eu tenho velocidade positiva, eu tenho a mesma orientação da trajetória. Eu estou no sentido para Cocalzinho. Velocidade negativa não significa que eu estou parando ou estou andando de ré. Não é andando de ré. É simplesmente eu estou com a orientação contrária da trajetória. Eu estou andando no sentido de Cocalzinho para Brasília. É nesse sentido que eu estou andando. Então, quando o Thales fala para mim, deu menos 10, está corretíssimo. Por quê? Qual foi o sentido?
Eu saí de Girassol e fui pro shopping. Eu estou no sentido daqui para cá. Eu estou no sentido contrário. Se eu estou no sentido contrário da trajetória, significa que eu estou com uma velocidade negativa, não é isso, Thales? Certo? Tudo bem? Então é isso daqui. E aí, se eu sair do shopping, outro exemplo e último, aí eu paro, hein? Se eu sair do shopping, vou até Cocalzinho e volto para o shopping, qual que é a minha velocidade escalar média? Saí do shopping, fui até Cocalzinho e voltei para o shopping. Zero? Zero. Exatamente, Elisa. Zero. É como se eu não tivesse feito nada. Se eu falar, estou aqui, depois de uma hora, venho para cá e estou aqui, é como se a velocidade escalar média é isso. É como se, independente do que você fez, é como se eu não tivesse feito nada, tivesse sentado no mesmo lugar, com a velocidade zero. Tá bem? E aí a velocidade é zero. Por quê? Professor, dá uma Aí eu questão calcular a aqui. velocidade depende somente da posição final e posição inicial. Se elas são as mesmas, o deslocamento é zero. Se o deslocamento é zero, a velocidade é zero, não importa o tempo que eu gaste. Tá? Desculpa, quem é que ia... Eu fiquei um pouco confusa. Foi assim, ele foi do shopping pro Girassol, pro Cacauzinho e voltou pro shopping? Isso. Ah, sim, agora eu entendi. Voltou para a mesma posição. Ó, ele veio, saiu daqui, veio para cá e voltou para cá. Saiu e voltou na mesma posição. Né? Velocidade zero. Velocidade escalar média. A velocidade instantânea muda. A velocidade instantânea eu meço a cada instante a velocidade. Aí ela vai ter diversos valores. Né? Quando eu estou acelerando, eu tenho uma velocidade. Quando eu tenho que diminuir a velocidade para passar quando perto do radar, senão eu vou levar uma multa. Né? Eu chego na lombada, eu tenho que quase que parar o carro. Né? Então, as velocidades instantâneas, elas mudam. Mas a velocidade escalar média, ela depende somente o quê? Da posição final e posição inicial do corpo. Tá bem? Tudo bem? Compreendido? Então, precisa tomar cuidado com a velocidade com relação a isso. A velocidade tem sinal. E o sinal da velocidade indica o quê? Qual o sentido desse movimento. Tá? E quem define o sinal da velocidade é o deslocamento. É o deslocamento que vai ser positivo ou negativo, porque o tempo sempre é positivo. A variação do tempo sempre a gente conta para frente. Né? Então, sempre o final é maior do que o inicial. Então, a variação de tempo sempre é positiva, eu não vou ter tempo negativo. Então, quem define o sinal da velocidade é o sinal do deslocamento. Se o deslocamento é negativo, a velocidade é negativa. Tá bem? É isso daqui. Deixa eu voltar lá. Compreendido? Alguma dúvida? Deixa eu pegar aqui, ó. Pessoal, faltam uns minutinhos só para eu explicar para vocês, ó. A gente combinou que teria a nota aí do bimestre seria o quê? 3 pontos de participação. Essa nota sou eu que dou. Né? 5 pontos de provas. Né? A gente já teve uma provinha lá que foi da potência de 10, valendo 2 pontos. Né? Então, eu estou aqui propondo uma outra provinha para vocês, valendo o quê? 3 pontos, para somar os 5, tá bom? E tem a autoavaliação, tá? Então, eu vou já disponibilizar isso daqui para vocês, tá? Então, isso daqui já vai ficar disponível hoje e vai ficar uma semana aí para vocês fazerem essa atividade, tá bem? Então, precisa fazer essas 2 atividades aqui, 2 coisas, né? Que precisam ser feitas. A avaliação e... Deixa eu colocar aqui tudo mostrando aí para vocês. Então, já está mostrando lá. Se quem abrir o Moodle agora, já vai estar, tá bem?
Então, precisa fazer a avaliação, é uma avaliação, não entra a potência de 10, porque isso já foi pedido ali na outra avaliação, aqui é uma avaliação só dos conceitos básicos de cinemáticas. São duas questões ali, do mesmo estilo do que da outra, né, que múltipla escolha, se acertar, você tem uma certa pontuação, se errar, ele tira pontos, né, então não é para chutar, né, é só para, e eu falo quantas que estão certas, se são 5, se são 2, né, e aí vocês vão lá ter que estar atento, não pode chutar, porque anotando as erradas, ele tira ponto da questão, tá bem? Então, da mesma forma, né? Então, aqui são duas questões, e aqui a autoavaliação é simplesmente você ir lá e preencher se a tua nota é meio, 1,5 ou 2. E lá tem os parâmetros para você definir isso, mas aqui é cada um de vocês que define, né? A própria nota, tá bem? Então, aqui de 0 a 2 pontos, tá? E aqui variando até 3 pontos. Aí para a gente poder fechar a nota, e eu vou deixar isso daqui, ó, a gente colocando aqui, abrindo, ele fica até 16 de junho, ou seja, até uma semana para vocês fazerem, até quarta-feira que vem, até meia-noite, tá? Com 2 possibilidades de tentativas. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Nem. Tranquilo. Certinho? Então, já está lá disponível, tá? Quem puder fazer, já a avaliação. Não esqueçam que precisa fazer os dois, tá? Tem a avaliação e a autoavaliação. Precisa entrar nos 2 questionários, tá bem? Ponho sim. Eu terminando aqui, eu já disponibilizo. Professor, o senhor vai fazer a chamada ou é só para colocar o nome no chat? Não, deixa eu fazer a chamada. Mais fácil, porque senão... deixa eu ver aqui... Rapidão. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Nicole, tá aí? Presente. Arthur? Presente. Danilo, tá? Débora? Débora, não? Não. Débora tá faltando muito, né? Douglas? Eu, presente. Tá aí. Elisa, tá? Eloá? Tô aqui. Tá bem. Esther? Evelyn? A Esther respondeu no chat. Ok. Evelyn? Gabriel? Presente. Ícaro? Isabela? O Ícaro tinha mandado mensagem dizendo que o celular dele estava descarregando. Ah, tá bem. Isabela? Presente. Isis? Presente. Ficou quietinha hoje, Isis? O que foi? Caroline? Caroline? Cássio tá aí. Maria Neuza? Maria Neuza? Mariana? A Mariana falou que a mãe dela ia fazer a cirurgia, ela não tá podendo vir nas aulas. Tá bem. Michael? Paulo Vitor? Presente. Priscila? Presente. Raíssa? Não, Priscila e Stephanie? Presente. Raíssa? Dantas? Presente. Raíssa Salles? Raíssa Salles? Rebeca?
A professora Rebeca também justificou. Ela tinha que sair com a pessoa da família dela pro trabalho e não ia dar pra vir. Tabita tá aqui. Thali Presente. tá. Presente, professor. Tatiane. Presente. Tiago. Presente, professor. Tá aí. Wesley. Wesley tá? Yara. Então, quem faltou? Vamos lá. Só passando. Débora, Evelyn, Caroline, Maria Neuza, Maicon, Raíssa, Wesley e Yara. É isso mesmo? Então Qual tá. Raíssa, professor? Aqui tá mostrando que as duas estão. A Raíssa Salles, tá aí? Tá sim. Mas tá aí? Tá presente? Às vezes tá só logada, né? É, mas tá mostrando aqui o nome dela. Tá. Se tiver, avisa. Tá bem? Ou se tiver com algum problema tal, depois me avisa. De conexão tal, mas por enquanto tá ausente. Tá bom então, pessoal. Muito bem, agradeço. Não esqueçam aí das avaliações, tá bem? E uma boa semana para todos, um bom almoço. Até mais. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, é só me acionar ou o WhatsApp ou o chat aí do Moodle, ou tanto faz, é só me acionar que aí a gente conversa, tá? Ok, Até mais. professor. Tchau, Bom final de Tchau, semana. professor. Até a próxima aula. Até semana que vem. Tchau, tchau.